Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre terapia de reposição hormonal na menopausa com hormônios isomoleculares ou também chamado de hormônios bioidênticos. Então, se você se interessa por esse assunto, fique até o final do vídeo. Então, os hormônios bioidênticos são hormônios iguais aos hormônios produzidos pelo nosso corpo. Na menopausa, a mulher acaba tendo diminuição gradual até a total parada da produção hormonal pelos ovários. Então, esses ovários, eles entram em falência e aí esses hormônios deixam de ser produzidos, o que leva a várias alterações no corpo da mulher e muitos sintomas que muitas vezes não são nada bem tolerados e leva a mulher a procurar alguma terapia de reposição hormonal. Então, antigamente se fazia terapia de reposição hormonal com hormônios sintéticos, e esses hormônios eles até traziam benefícios, a mulher se sentia bem, porém com o tempo começaram a aparecer alguns efeitos colaterais, inclusive aumento de câncer de mama. Então, esses hormônios começaram a ser, não se prescreveu mais e começou a se deixar de lado a terapia de reposição hormonal. Então, nesse período aí, as mulheres tiveram grande perda da sua qualidade de vida porque não faziam mais reposição hormonal. Depois surgiram os hormônios chamados bioidênticos ou isomoleculares, que são esses hormônios que são iguais aos nossos hormônios e que daí a segurança voltou então para a terapia de reposição hormonal e voltou-se a falar em terapia de reposição hormonal na menopausa. Então, quando a mulher entra em menopausa e ocorre essa falência desses hormônios, desse ovário e para a produção hormonal, ela começa a ter muitos sintomas e entre eles apresentam fogachos, então começa aqueles calorões que aparecem do nada. Ela apresenta também alterações do humor, como depressão, instabilidade emocional, muitas vezes leva a tratar a depressão, sendo que muitas vezes é só a falta do hormônio. Também ocorrem sintomas desagradáveis, como secura vaginal, alterações urogenitais, que é quando a vagina fica seca, com dor durante a relação. Também ocorrem sintomas relacionados aí à produção dos hormônios, que começa a baixar a libido, começa a diminuir a energia, você começa a não ter mais a mesma vitalidade, começa a não querer mais sair de casa, começa a cair a autoestima. Também aumenta o risco cardiovascular quando a mulher não tem esse hormônio chamado estrogênio, que é o principal hormônio feminino. Ela começa a ter alterações e envelhecimento em todo o seu corpo. Então, o estrogênio é um hormônio que, se indicado da forma correta, na idade certa, ele vai ser muito benéfico. Porém, assim, ele é uma faca de dois gumes, porque o estrogênio, quando indicado na fase, que é a fase ideal para terapia de reposição hormonal, ele vai prevenir doenças cardiovasculares, que são derrame, infarto e outras doenças cardiovasculares. Porém, se ele for indicado na época errada ou uma pessoa que tem muitas placas de ateroma nos vasos sanguíneos, ou seja, essa mulher já tem os vasos envelhecidos, com aqueles depósitos nos vasos sanguíneos que vai fechando os vasos, isso aí com o tempo leva a doenças cardiovasculares. Então, quem tem muitas placas de ateroma, ela não pode fazer essa reposição hormonal, porque esse hormônio estrogênio ele vai desestabilizar essas placas de ateroma, levando ao aumento do risco de infarto. Então, o que muda? Qual a indicação? A indicação clássica é que se faça terapia de reposição hormonal lá no início da menopausa e é feito até um período de 10 anos após o início da menopausa. Então, aquele período é um período de ouro para iniciar a terapia de reposição hormonal. Se você entrou em menopausa, você tem 10 anos para começar a repor os hormônios. Ou, então, que seja entre 50 e 59 anos. Se diz assim, faz antes dos 60 anos ou 10 anos após o início da menopausa. Então, quando começarem os primeiros sintomas de menopausa, o melhor que se tem a fazer é fazer uma avaliação com o seu médico, dosar todos os hormônios, ver quais os hormônios estão faltando no corpo, para começar a repor precocemente. Esse é o melhor período para indicar a terapia de reposição hormonal. E nessa fase,
os benefícios são imensamente maiores que os riscos. A contraindicação, sim, existem contraindicações. Eu vou gravar um outro vídeo, um outro momento, falando sobre as contraindicações. Tem pessoas que não podem, por exemplo, pessoas que já tiveram infarto, já tiveram um derrame, já tiveram câncer de mama. Então, tem algumas contraindicações absolutas e outras relativas, né? As absolutas a gente não vai fazer terapia de reposição hormonal e as contraindicações relativas a gente vai avaliar caso a caso. Então, tem contraindicações, tem maneira correta, tem dose correta. Então, assim, cada paciente tem suas particularidades, tem que ser muito bem analisado, tá? Os hormônios são como uma orquestra, a gente tem que fazer com que essa orquestra fique perfeita, então tem que achar a dose certa para o paciente, né? Os hormônios, somente esses hormônios, eu só faço uso de hormônios naturais ou bioidênticos ou isomoleculares, que são os hormônios iguais aos nossos, que não oferecem risco quando usados de maneira ética e da forma correta. Então, esses hormônios só trazem benefícios para as mulheres. Então, hormônios bioidênticos, por exemplo, progesterona, testosterona, estrogênio, né? Então, você tem que dosar e ver o que a mulher está precisando. Isso aí tem que ser ajustado e aí dosando até acertar a dose e aí ela vai manter enquanto tiver benefício, né? Então, não tem um tempo, hoje em dia não se fala mais em tempo de reposição hormonal, se fala para manter a terapia de reposição hormonal enquanto a mulher estiver colhendo os benefícios, né? Mas a terapia de reposição hormonal, ela não é uma pílula mágica, né? Não é nem pílula, né? Mas assim, a gente passa, em geral, ela pode ser passada na pele, tem alguns que é de uso por via oral, outros de passar na pele, mas ela não resolve tudo. A mulher, na fase da menopausa, ela tem que se cuidar muito mais do que nas outras fases, então é fundamental que se faça exercício físico, que se tenha uma atividade física regular, que se tenha uma alimentação saudável, que se tenha um sono reparador, então tem que diminuir o nível de estresse, então tudo isso tem que ser muito bem visto pelo médico, então vai ter suplementações, vai ter os hormônios, tem que deixar assim o seu metabolismo num estado de excelência para que você tenha uma qualidade de vida muito boa, né? E não sofra as consequências dessa menopausa que tem muitos sintomas e muitas implicações, então esse hormônio estrogênio também está implicado quando ele está baixo, você vai ter mais osteoporose, que seu osso fica poroso e leva a fraturas, então leva a demência, Alzheimer, a pele envelhece muito mais rápido. Então ele é um hormônio que tem várias implicações no corpo, ele tem que estar no estado ideal e a gente consegue hoje em dia deixar esse hormônio como se fosse o seu hormônio natural. Tá? Então é uma terapia que eu gosto muito, assim, tem que aproveitar essa janela de oportunidades, como eu falei, tem o momento certo para fazer terapia de reposição hormonal, quando aparecerem os primeiros sintomas, o ideal é dosar e já começar se não tiver contraindicações. As mulheres que têm contraindicações ou não querem fazer a terapia de reposição hormonal, tem outros fitoterápicos aí que podem ser usados para melhorar os sintomas e a qualidade de vida, porém não tem a mesma ação do hormônio, lógico. Assim, não existe nada melhor do que o hormônio para evitar o envelhecimento do corpo da mulher, mas eu não estou falando só do envelhecimento da pele, a pele também ocorre degeneração do colágeno, né? Tem um envelhecimento externo, mas também um envelhecimento importante dos órgãos internos, né? Do sistema cardiovascular, coração, cérebro, né? De todo o sistema ósseo, todos os sistemas envelhecem muito mais rápido quando os hormônios estão baixos. Então o hormônio é vida, é qualidade de vida, né? A gente tem mulheres que não têm muitos sintomas, elas são obrigadas a fazer reposição hormonal? Não, ninguém é obrigado a nada, mas assim, quando se faz a reposição, você vai ter uma qualidade de vida e um envelhecimento mais lento e saudável, né? Então é bom, mas nem todo mundo precisa fazer. Tem gente que é muito ativo, que faz muita atividade física, que tem uma alimentação muito saudável e acaba não tendo muitos sintomas, porque a própria atividade física ajuda a diminuir os sintomas da baixa dos hormônios, né, na menopausa, então acaba melhorando esses sintomas. Então muitas mulheres não querem ou não podem fazer, tem alternativas naturais, né? O hormônio também é considerado natural, mas tem alternativas fitoterápicas, na verdade, e alguns suplementos que ajudam a passar melhor por essa fase. Então, assim, é sempre recomendado um estilo de vida saudável
repor o que está faltando no seu corpo e você vai envelhecer com muito mais qualidade, né? Porque a gente tem que viver uma vida boa, né? Produzindo, né? Estando com o cérebro ativo, porque senão, se não tiver qualidade de vida, às vezes não vale a pena, né? Viver em doença. O importante é acrescentar vida aos anos, como eu sempre falo, né? Então, converse com seu médico, dose seus hormônios. Então a menopausa começa a ocorrer por volta, em geral ocorre na mulher por volta dos 50 anos, mas tem gente que ocorre bem mais cedo, a partir dos 40 os hormônios já começam a diminuir, e muitas vezes até antes. Tem gente que tem menopausa precoce, então tem que ser analisado. Se apresentar sintomas, sempre acompanhe com seu médico, faça seus exames periódicos, que na hora correta ele vai indicar a terapia de reposição hormonal, que é muito boa, muito benéfica e faz muito bem para a saúde da mulher. Então, muito obrigada a todos que ficarem até o final e até o próximo vídeo.